Olá pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H História. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já se inscreveu aqui no canal? Então faz isso agora, se inscreve aí, é bem aqui, olha, inscreva-se aí vermelhinho, dá uma clicada lá e dá também uma clicada no sininho, dá essa badalada que você vai ficar por dentro na hora em que os vídeos forem postados aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil republicano, mais precisamente sobre a economia na Primeira República. Vamos verificar isso daí, roda a vinheta. Quando a gente fala de economia na Primeira República, nós estamos aqui então destacando como o Brasil se organizou economicamente nas suas atividades produtivas entre os anos de 1889 até 1930, que é o período da Primeira República. No entanto, nós vamos verificar que uma ênfase mais expressiva ela acaba sendo no período da República Oligárquica, quando de fato nós vamos ter atitudes do governo que venham favorecer economicamente algumas atividades e ao mesmo tempo resolver problemas econômicos no país. E para a gente falar de economia nesse período, a gente tem que destacar primeiro, o principal produto da economia brasileira durante a República Velha é o café. O café, então, ele vai ser o centro das atenções dos governos desse período. E é importante destacar também que o café ele não é uma novidade enquanto principal produto. Ele já é o principal produto do Brasil desde lá do Império, década de 40, a gente já verifica que o café começa a prosperar, passa por todo o segundo reinado como sendo o principal produto e chega aqui no período republicano também com esse destaque de ser o principal produto da economia. O café, então, vai responder por quase 70% das nossas exportações. Durante algum tempo, a gente vai perceber que o Brasil depende basicamente do café. O Brasil depende das exportações desse produto e qualquer alta ou baixa nesse produto, isso vai atingir de forma positiva ou bem negativa a economia do país. Entretanto, a gente percebe que mesmo sendo o café um produto para fortalecer a economia brasileira, a gente verifica que o café ele não está livre de crises de superprodução. Ele passa por algumas crises e algumas vão ser emblemáticas aqui no Brasil. Durante o período da República Oligárquica, por exemplo, com os coronéis, os grandes fazendeiros no poder, a gente percebe então o café passando por algumas crises. E eles vão tentar resolver isso de alguma forma. A gente tem então a crise lá de 1902, a gente tem a crise de 1906 e a gente tem a grande crise que é a de 29. A gente percebe que essa daí ela vai atingir duramente o setor cafeeiro aqui no Brasil, inclusive promovendo grandes transformações a partir dos seus desdobramentos. No entanto, é importante destacar também que esse período é o período em que nós teremos o poder das oligarquias comandando o país. E 3 estados vão se destacar nesse momento. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. É praticamente eles quem tomam as decisões, já que eles controlam o país, são eles também que vão ter que resolver os problemas econômicos. E as crises do café serão resolvidas por eles como prioridade, isso sem dúvidas. Eles vão priorizar os problemas do café. É aí que a gente destaca, por exemplo, 2 elementos fundamentais. Nós temos uma primeira crise cafeeira que vai ocorrer então ali no final do século XIX, nessa virada do 19 para o 20, e que vai atingir de cheio a produção cafeeira no Brasil. Então, naquele momento, nós temos como presidente o Campos Salles, que já representa essa oligarquia cafeeira, já representa esse grupo de oligárquicos e que vai então ter que tomar as providências. E o conjunto de ações ficou conhecida como Fund Loan. Ele seria uma forma de renegociar primeiro as dívidas
para que houvesse condições de contrair empréstimos e capital para salvar o café. Então, o presidente Campos Salles, ele vai chegar com a Inglaterra e vai pedir um empréstimo para a Inglaterra de 10 milhões de libras esterlinas. É claro que a Inglaterra vai emprestar, sempre muito gentil, com muita presteza, com muito desprendimento, vai emprestar isso para o Brasil. A Inglaterra, então, vai dar um prazo de 13 anos para pagar essa dívida, sendo que os 3 primeiros anos seriam sem juros. Olha que interessante. E como é daqui a 13 anos, só vai ser pago, então, lá para bem mais tarde, não sabe nem quem vai estar governando, ele vai pegar esse empréstimo e vai salvar o café. Mas é importante destacar que a Inglaterra, para emprestar esse capital, ela quer garantias. E não é só garantia de que o Brasil vai pagar. Ela quer garantias de que ela não vai sair no prejuízo. Então, o governo brasileiro, na figura do Campos Salles, vai oferecer 3 elementos para a Inglaterra. E esses 3 elementos seriam, primeiros, a receita das alfândegas do Rio de Janeiro. Aquele lugar onde controla a entrada e saída de produtos, arrecadando impostos e ao mesmo tempo taxando ali as importações. Pois é, a receita das alfândegas serão entregues como garantia para a Inglaterra. Caso o Brasil não consiga pagar, então a Inglaterra vai ficar com todas essas alfândegas. Também foi entregue o abastecimento de água do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Aquele abastecimento, então, passa a ser uma garantia de que o Brasil pagaria a dívida com a Inglaterra. Você que é aí do Rio de Janeiro, imagina então que o governo resolve entregar a SEDAI como garantia para o empréstimo. Que situação, né? Coloca aí no comentário se seria bom ou ruim para o Brasil ou para a Inglaterra, já visto aqui a água, né? A gente nem vai comentar. Outro elemento que também faz parte são as ferrovias da Central do Brasil. A Estação Central do Brasil, que tem um conjunto lá de ferrovias. Essa ferrovia, então, principal, que era chamada de Ferrovia Dom Pedro II, que durante o período da República vai se chamar, então, Central do Brasil, ela seria também entregue como garantia. Então, para pegar esse dinheiro e resolver o problema do café, o governo entregou as alfândegas do Rio de Janeiro, o abastecimento de água do Rio de Janeiro e as ferrovias da Central do Brasil. Então isso seria a garantia. E mais tarde a gente vai perceber então que ele salva o café. Mas outros setores eles vão ficar descobertos. Outros setores vão precisar de apoio e não vão ter esse apoio do governo federal. É aí que a gente percebe que para sanar esse problema, o governo vai precisar aumentar os impostos e aumento de impostos vai acabar também acarretando um aumento de custo de vida, principalmente para a população mais pobre ali daquela região. É a teoria do cobertor curto. Se você cobre de um lado, acaba descobrindo do outro. E esse daí vai ser o problema que vai ser gerado com a solução para as crises do café. Mais tarde, a gente percebe que não demora muito para o café ter uma outra crise. Mas, professor, por que todas essas crises? Acontece, gente, que o café ele é um produto que ele depende da busca das pessoas no mercado. E aí, quando você produz demais e oferece demais nesse mercado, aumenta a oferta e a quantidade de pessoas que buscam por esse produto ela não está proporcional, isso gera uma crise de superprodução, porque vai sobrar café no mercado e aí esse café que sobra vai ter que ser vendido mais barato. Isso significa uma crise de superprodução, desvalorizando o produto, nesse caso o café. Em 1906 nós temos um outro problema. O café ele vai passar de novo por uma grande crise. Essa crise aí ela é muito séria. A Colômbia resolveu plantar café e vender no mesmo mercado. Então ela se torna uma grande concorrente do Brasil, pelo menos num primeiro momento, e isso vai fazer com que de novo o café do Brasil entre em crise. E para salvar o café dessa crise, nós temos de novo uma política de valorização do café.
Dessa vez, nós temos em 1906 o chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, ele seria então a reunião de 3 governos. O governo de São Paulo, e está óbvio porque o governo de São Paulo estaria empenhado nisso. O governo de Minas Gerais também, olha lá, vídeo passado, certo? Política do café com leite. E o Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, naturalmente se envolve, também produz café. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estarão juntos e vão elaborar um plano, uma política de salvação para o café, de valorização do café, que se chamou então Convênio de Taubaté, que consistia no seguinte: eles vão comprar o excedente do café, eles vão pegar esse excedente, eles vão se responsabilizar em estocar o excedente da produção, mas ao mesmo tempo vão se responsabilizar também em controlar o fluxo do produto no mercado, numa tentativa de evitar uma oferta maior que a procura, uma crise de superprodução. Ótimo, só tem um problema. Da onde vem esse dinheiro? É o governo federal que tem então que arcar com esse custo. Mas o governo federal, naquele momento, era o Rodrigues Alves, que já estava finalizando o seu mandato e que não concordou com o Convênio de Taubaté, com a ideia que tiveram os três estados. Então não era interessante para eles. E aí então ele não assina, ele então não concorda, ele não vai realizar o Convênio de Taubaté. Mas em 1906, o próximo presidente, o Afonso Pena, ele não só vai assinar o Convênio de Taubaté, como ele também vai garantir o empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas. E esses 15 milhões serão suficientes para garantir a compra do excedente de café, garantir o salvamento do café da crise e, ao mesmo tempo, garantir que os cafeicultores respirem aliviados. É claro que mais tarde isso vai dar problemas. Outros setores vão então sofrer penúrias, vão precisar de investimento e ficar com o pires na mão. Só que o Brasil já se endividou, já pegou esse dinheiro, já investiu no café e não vai ter para os outros setores. Era dessa forma, gente, que as coisas aconteciam nesse período. Não havia uma responsabilidade obrigatória com todos os setores que compõem um governo: saúde, educação, transporte e uma série de outros elementos. Ele investe aonde ele quiser, a quantidade que ele quiser, bem diferente de como é hoje. Então, isso acabava gerando aumento de impostos, crises econômicas, mas o principal produto estaria salvo. Nem só de café vivia o Brasil na República Velha. Nós temos, por exemplo, a borracha, que vai ser um grande produto daquele período. É importante destacar que a borracha, ela já existe também como uma atividade, inclusive como atividade em larga escala, desde o final, meados do século XIX. No final do século XIX ela vai se intensificar, mas principalmente no século XX a gente tem aí o auge dessa extração da borracha. Ali na região amazônica, nós vamos perceber então uma grande quantidade de extração do látex. E o látex é uma seiva que se extrai de uma árvore nativa chamada então seringueira, mas com nome científico de Hevea brasiliense. E eles retiram aquela matéria-prima que serve para fabricar borracha. É daí então que a gente vai verificar proliferarem os seringais dentro da Amazônia e que vai compor ali de uma grande quantidade de trabalhadores que a gente chama de seringueiros. Uma grande quantidade deles seriam migrantes nordestinos que saem do Nordeste e vão para a Amazônia para trabalhar na extração do látex. É no final do século XIX que essa extração ela se torna mais intensa a partir então da segunda revolução industrial, com o advento da indústria automobilística. Então é muito necessário a borracha, principalmente para a fabricação de pneus e de outras peças, de outros acessórios também que tinha o automóvel, que também depende de pequenos elementos de borracha. E aí então é necessário que haja uma grande quantidade de látex ou de borracha para atender essa indústria. E é aí então que a gente verifica
que a produção ela é basicamente voltada para o mercado externo, principalmente para a Inglaterra. O capital arrecadado com a extração de borracha, ele é um capital que vai atender principalmente as economias locais, os governos locais. É o caso, por exemplo, do Pará e também do Amazonas. O Acre, naquela época, ele ainda não era um território brasileiro, ele era um território boliviano, que ainda vai ser incorporado ao território brasileiro, primeiro numa guerra que vai haver ali no Acre, vai se tornar independente e vai tentar se incorporar ao território brasileiro, mas não vai acontecer isso, e depois em 1903 pelo Tratado de Petrópolis, que então resolve finalmente essa questão do Acre. Mas são os estados, principalmente do Pará e do Amazonas, que vão desfrutar de toda aquela arrecadação que a borracha está então proporcionando. E o que é interessante é que esse capital ele vai ser responsável por todo um processo de urbanização das cidades de Belém e Manaus, que vão viver a sua fase de Belle Époque, que é marcado por todo um requinte de transformação dos hábitos, da paisagem e europeização do local, que vai então marcar esse período de Belle Époque nas duas cidades. Por volta de 1910 até 1912, a gente começa a perceber então o declínio da borracha aqui na Amazônia. E isso se dá por conta da produção asiática, que começa então a se desenvolver nas ilhas da Malásia e também da Indonésia, a partir do momento em que os ingleses levam muda da seringueira aqui da Amazônia para essas regiões. Começa uma produção ali, organizam a produção e mais tarde a gente percebe então, por volta de 1910 até 12, ela começa então a prosperar e a Inglaterra cada vez mais fica independente da produção amazônica e passa a depender da produção asiática, gerando então uma situação de declínio para a borracha aqui na Amazônia. O outro produto que se destaca também na economia desse período é o cacau. E o cacau ele está concentrado basicamente ali no Nordeste, precisamente na Bahia, na região de Ilhéus. E aí a gente verifica então uma grande produção de chocolate. O chocolate então vai obter um grande mercado, o chocolate então vai ser um produto de exportação com um número expressivo, não superando o café, mas com um número expressivo, e que mais tarde vai também encontrar algumas dificuldades. O chocolate não deixa de existir, a produção de cacau ainda continua até hoje ali vigorando, mas ela vai ter problemas ao longo do percurso, porque a Inglaterra, sempre a Inglaterra, vai então pegar esse chocolate, vai pegar essa muda de cacau, melhor dizendo, vai levar então lá para as suas colônias na África e começa a produzir então o cacau lá nos territórios africanos, que vai fazer concorrência com o Brasil e ao mesmo tempo vai gerar um declínio e algumas dificuldades para a produção de cacau aqui no Brasil. E aí então chegamos no outro elemento fundamental, que é a indústria. A indústria que nós estamos falando é essa do início do século XX. É importante destacar que lá no início da República, os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles deram uma atenção especial à indústria. Mas quando os cafeicultores assumem o poder, eles não estão interessados no crescimento industrial. Eles estão interessados em proteger, em fortalecer e favorecer o café, que é o setor a qual eles estão ligados. Então houve no primeiro momento tentativas de industrialização. Houve no primeiro momento uma boa vontade de levar a indústria adiante, no sentido de fortalecê-la. Mas a indústria que se implanta no Brasil, ela vai basicamente ficar ali muito tímida entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ela não vai passar por todo esse crescimento. Ela só vai conseguir um efetivo crescimento, principalmente na década de 10, com o advento da Primeira Guerra Mundial. Durante esse período, os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial eram também países que vendiam produtos industrializados para o Brasil. Só que esses países começam a se envolver em conflitos ali na Europa e que vai então apontar para uma possível grande guerra. Então, já visando essa grande guerra, os países vão viver um momento que a gente chama então de paz armada, onde se preparando para um grande conflito, eles começam a intensificar a produção bélica, a produção de armas e não dá mais atenção para a fabricação em grande escala de outros produtos.
o que vai naturalmente tornar deficiente a exportação desses produtos para o Brasil. E o Brasil, sem condições de importar esses produtos, ele vai começar então a produzir esses produtos aqui mesmo, o que a gente chama então lá nos livros de histórias de uma industrialização com caráter de substituição de importações. É importante destacar que essa industrialização ela não vai ter todo o apoio das oligarquias, mas ela vai ocorrer, ainda que timidamente, nesse período da República Velha. Um outro elemento que é importante também destacar é que a indústria ela vai trazer uma grande quantidade de capital externo para cá, ela vai desenvolver toda uma categoria de operariado, ela vai então trazer algumas transformações que vão desembocar no novo tempo, que naturalmente vai também fazer com que esse novo tempo, essas novas estruturas, acabem abalando esses governos oligárquicos. Sobre a borracha e também sobre a indústria, nós vamos ter então um vídeo específico sobre esses conteúdos. Eu queria que vocês entendessem aqui o que é a economia durante esse período da República Velha e quais os produtos se destacam. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, mas eu espero também que você dê um like aí para ajudar a gente. Curte o canal, te inscreve no canal, badala o sininho lá para você receber as notificações. Faz alguma coisa, compartilha aí com teus colegas. Chama eles para assistir também esse vídeo, que vai ajudar você no Enem, vai ajudar você no concurso, vai ajudar você inclusive a tirar uma nota boa na prova de História lá da escola. Um abraço, o canal H de História agradece mais uma vez. Valeu!